A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Aqui trazemos assuntos genuínos da nossa fé. O nosso compromisso aqui é trazer uma análise com ênfase da palavra de Deus. Passando no nosso canal, não esqueça de se inscrever-se, dar o seu like e ativar também as notificações para vocês receberem o nosso vídeo de primeira mão. O nosso assunto de hoje é um tema enigmático da palavra de Deus. O tema é esse: será que um salvo, o seu nome pode ser riscado do livro da vida? Então, nós encontramos duas linhas de pensamento. Uma é a linha arminiana e outra é a linha calvinista, são as mais debatidas. Os arminianos, eles afirmam que o crente tem a possibilidade de perder a salvação, do seu nome ser riscado do livro da vida. Será que isto é possível? Já os calvinistas afirmam que é impossível um salvo perder a salvação. É salvo para sempre. Irmãos, na perspectiva deste assunto, nós aqui vamos examinar as Escrituras Sagradas e vamos ver o que as Escrituras diz neste âmbito, se o salvo, se ele tem a possibilidade de perder a salvação. Ou quem é os nomes que está escrito no livro da vida. Primeiramente, eu vou ler aqui a palavra de Deus que está em capítulo 3, verso 5 de Apocalipse. Vamos ver como é que diz a Escritura. E aqui diz assim: o vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui, a Bíblia é enfática em dizer que os vencedores, Deus não riscará o seu nome do livro da vida. E quem são os vencedores? São os salvos. Então, o nome que está escrito no livro da vida, a Bíblia afirma que é dos salvos. Agora vamos ler outro texto que fala também do livro da vida. Está em Apocalipse, capítulo 17, verso 8. Apocalipse, capítulo 17, verso 8. Vamos ver o que a Bíblia enfatiza aqui
neste assunto. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas perecerá. Agora vamos ler outro texto. É Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E adorarão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui fala que aqueles que vão à perdição, os seus nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, lendo esses textos, vamos fazer uma análise aqui. Apocalipse capítulo 3, no verso 5, fala que os vencedores serão vestidos de vestidura branca, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Então aqui está falando claramente que os vencedores aqui é uma alusão que a Escritura faz aos salvos. Agora vamos fazer outra análise em outros textos. Por que o salvo não tem a menor possibilidade de perder a salvação? Vamos ver o que o Senhor Jesus fala no texto que está escrito no Evangelho segundo João, no capítulo 10, verso 27 e 28. Vamos ver o que diz aqui, né, a Escritura Sagrada. Aqui diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me conhecem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que tudo, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Então é o próprio Cristo que diz: dou-lhes a vida eterna e nunca mais hão de perecer, e ninguém arrebata da minha mão, nem da mão do meu Pai. Meu Pai que mas deu é maior do que tudo. Então o salvo, além de ele estar seguro pela mão de Cristo Jesus, ele está seguro pela mão do Pai. Por esta causa, o salvo não tem a menor hipótese de perder a salvação. Mas nós encontramos muitos teólogos que enfatizam que é possível perder a salvação. Inclusive, eles citam os textos de Hebreus, capítulo 6 e 4, ao 7, e Hebreus, capítulo 10, verso 26 ao 31. Agora nós vamos examinar aqui e vamos ver, porque na Bíblia, as Escrituras defendem a salvação quando a pessoa nasce de novo. E na Bíblia não tem nem texto escrito que quem nasce
de novo, morre espiritualmente. Agora, Hebreus, vale lembrar que o livro de Hebreus é uma tese que o escritor defende dos judeus que estavam deixando a fé cristã, estavam de mala pronta para o judaísmo. Então, o escritor, o Hebreus, ele adverte sobre o perigo da apostasia. Então, no capítulo 6 de Hebreus, o escritor aqui, ele faz uma alusão, vamos ver aqui, do capítulo 6, como é que diz aqui a escritura? Do 4 ao 7. Vamos ver aqui. Vamos ler do verso 1. Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não liçando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição da mão e da ressurreição do morto. Isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do Espírito Santo e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, porque quanto crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Então, irmãos, aqui o escritor faz alusões aqui a dois grupos. Fala os que uma vez, faz alusão ao passado. Os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram o Espírito Santo, que ele remete ao ministério de Cristo. Tempo do ministério de Cristo, fala aqui dessa dispensação, que foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Agora, vale lembrar, irmãos, que tem aquela fé intelectual, aquela fé da pessoa conhecer a verdade, conhecer os aspectos da salvação e até receber o dom de Deus, ter manifestação de Deus na sua vida. Só que nós temos que entender uma coisa: tem a fé intelectual e a fé orgânica. Aqui, em nenhum momento, fala que eles receberam a fé. Em nenhum momento fala que eles receberam a fé. Eles tiveram um conhecimento, receberam a iluminação, provaram do dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo. Aqui, esse texto, ele fala de uma apostasia, o escritor ao Hebreus pega aqui um exemplo dos que uma vez, remete ao passado. E aqui ele está falando com outro grupo, encorajando a eles
a permanecer na fé, a perseverar na fé. E aí nós encontramos aqui, vamos ver aqui, Hebreus, do capítulo 6, capítulo 6, do verso 9. Aí nós vamos ver com qual grupo ele fala aqui, ó. Ele fala: as coisas melhores pertencentes à salvação. Agora aqui do 9 é que ele vai falar da salvação. Ele vai falar dos salvos. Ele pegou aquele exemplo, aqueles que conheceram a Deus, né, que fizeram participante do Espírito Santo, né, e recaíram, possível que seja renovado para o arrependimento, provável do dom celestial. Mas aqui, no 9, ele vai falar do grupo que verdadeiramente são salvos. Então, aquele grupo não estava se referindo aos salvos, estava se referindo àqueles que tiveram uma fé que não foi uma fé orgânica, uma fé intelectual, creram, mas não creram plenamente. É igual a gente pegando esse texto, colocando dentro de 13 de Mateus, que fala da parábola da semente, que uma semente foi lançada ao pé do caminho, veio as árvores do céu comeram, outras foi lançada em espinho, os espinhos sufocaram e ela não pôde crescer, morreu. Outra foi lançada em pedregais e não teve raiz profunda e veio morrer. E outra foi lançada em boa terra. E uma deu 30, e uma deu 60, e uma deu 100. Deu fruto. Então, a boa terra representa os salvos que deram fruto. Essas 3 últimas sementes, que caiu à beira do caminho, que caiu em pedregais e que caiu entre espinhos, elas não deu fruto. Se não deu fruto, é porque não operou a obra da salvação. As terras aqui representam as pessoas que ouviram a pregação do Evangelho. Aqui foi lançado aos pés do caminho aqueles que ouvem a palavra, e o diabo vem e arrebata do coração. As que foi lançado entre espinhos, aqueles que ouvem a palavra, mas por causa das riquezas, da sedução da riqueza, fica infrutífera e morre. E aqui caiu em pedregais e morreu por causa do sal. É aqueles que ouvem a palavra, mas vem a perseguição, a tribulação, logo se ofende e morre no caminho. Então, aqui, Mateus foca que os salvos é unicamente aqueles que deram fruto. Deu 30, deu 60 e deu 100. Aqui também é nesse mesmo aspecto que o escritor ao Hebreus fala do capítulo 6, do verso 4 ao 7. E no 9 ele vai enfatizar os que verdadeiramente foram salvos. Olha, quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para se esquecer, ter esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda serviste ao santo. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da vossa esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então esse segundo grupo está se falando da salvação. E o
primeiro grupo está se remetindo ao passado. Os que tiveram toda essa manifestação espiritual, mas não foram salvos. Por quê? Porque não, essa iluminação não foi uma iluminação orgânica. Agora vamos ao capítulo 10 de Hebreus, que muitos arminianos enfatizam que ali está falando de perda de salvação. É do 26 ao 31. Porque se viverdes deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma certa expectação de juízo de odor de fogo vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre depois, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quando tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior castigo, julgai será merecedor digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e o profanou o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos que aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei a cada um. Agora, irmãos, aqui ele apenas dá um conselho. Apenas diz: olha, se vocês viverdes deliberadamente, porque se vocês viverem deliberadamente, depois de terem conhecido, pleno conhecimento da verdade. Ele não está falando que eles pecaram. Ele apenas está aqui, é um texto de exortação, né, de advertência. Não está dizendo que eles pecaram. Agora, se viver deliberadamente, acontecerá isso daqui. Ele está falando dos que apostatam na fé. Só que essa apostasia, irmão, só é possível naquele que não creu plenamente. Numa pessoa que creu plenamente, não é possível a pessoa apostatar de fé. Como o escritor não sabe quem são salvos, nem nós não sabemos quem é verdadeiramente os salvos, só Deus que salva. Então, ele dá essa advertência para a igreja. Agora, nós temos muito texto bíblico aqui escrito que é impossível a pessoa perder a salvação. Seu nome ser escrito no livro da vida. Então, muitos pegam aquele texto de Êxodo, capítulo 32 e 32, em que o povo de Israel foi feito um bezerro de ouro e o povo fez uma idolatria, idolatrou o bezerro de ouro, adorou ele como se fosse Deus. E aí Moisés intercede pelo povo e fala: Senhor, se tu vai matar todo esse povo, então peço, risca o meu nome do teu livro. Só que ali não é o livro da vida, é o livro dos registros da nação de Israel na terra de Canaã. Ali, o contexto ali não está falando de salvação. O contexto ali é a terra prometida, é a terra de Canaã. Então, pedir para riscar do livro, riscar do livro, né, do livro dos escritos na terra de Canaã terrestre.
Ali não tem um texto, nenhum contexto que se fala do livro da vida. Então creio que ficou bem explicado. Fica com Deus, ósculo santo, no vosso coração.